Embora eu acreditasse estar aprendendo a viver, estava aprendendo a morrer. Leonardo da Vinci. Antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Esse é o primeiro vídeo do canal Li Finalmente. Nesse canal eu vou passar resenhas e críticas de livros que eu li finalmente. Sim, eu não encontrei nada sobre o autor desse livro. A única coisa que eu encontrei é que Oliver Bowden é, na verdade, um nome fictício e ele mora em Paris. Ele escreve com frequência romances históricos da época da Renascença, que, por acaso, é onde se passa o Assassin's Creed, pelo menos as novelas. Esse aqui é o primeiro de uma série de, até o momento, 4 livros. Eu espero, do fundo do meu coração, que mais livros dessa série saiam, mas eu só vou abordar eles depois, quando eu finalmente puder pôr minhas mãos neles. Ele foi publicado no dia 20 de novembro de 2009. Aqui no Brasil, eu não sei exatamente qual foi a data que ele chegou. Essa é a 4ª edição brasileira e ela foi impressa pela Galera Records. O Assassin's Creed Renascença, ele é a novelização do Assassin's Creed 2. O Assassin's Creed é uma franquia de jogos muito boa. Se você nunca jogou e gosta de jogos, sinceramente, a melhor coisa que você vai fazer na vida é jogar Assassin's Creed. A menos, é claro, que você não gosta do modelo, aí tudo bem, problema seu. Essa novelização é bastante fiel ao jogo. Tem algumas grandes modificações nesse livro. Eu não vou falar, porque quem ainda não leu o livro vai estragar a graça. E quem já jogou, é até melhor ler o livro para entender quais são as partes que realmente mudam a coisa. A história de Assassin's Creed é sobre um jovem rapaz de 17 anos que tem seu pai e irmãos assassinados por um grupo de conspiradores, que são parte das famílias mais poderosas que governam a Itália, no século XV. Depois dos assassinatos, ele então busca vingança pela sua família, e durante sua busca, ele descobre a verdade sobre seu pai, o pai de seu pai e aqueles que vieram antes. Guiado por outros assassinos, as suas habilidades são lapidadas até o dia em que ele se torna um membro do credo. Ezio se envolve numa guerra entre a Ordem de Assassinos e Templares, e ambos buscam um antigo porão que contém segredos e tecnologias muito além daquelas possuídas pela raça humana. A história ela conta com personagens não fictícios, como por exemplo o Papa Rodrigo Borgia, o espanhol, que nesse caso ele é tido como arqui-inimigo em toda a história. O livro ele tem alguns pontos fortes muito bons. A narrativa é bastante fluente, então toda página contém informação nova. Você tem pouquíssimo diálogo ou comentário que realmente não adiciona nada à história. Um livro que você não vai encontrar encheção de linguiça. São 370 páginas, quase tudo só de história. A história no livro é muito fiel ao jogo, exceto que ela se passa inteiramente no século XV. Então, diferente do jogo, em que a história se passa no ano de 2011, 2012, se passa em agosto de 2012, a história do jogo, e o personagem principal, que é o Desmond Miles, está usando uma máquina para viver a memória de seus antepassados. No caso do livro, essa é a história do antepassado dele, que é Ezio Auditore, e se passa inteira no século XV, indo desde a juventude até a vida adulta. Existem algumas diferenças, para o livro não ficar uma cópia descarada. Algumas delas são muito grandes, são diferenças realmente grandes com relação ao jogo, mas não é algo que mude completamente a história. Logo no início, o livro ele lembra bastante o jogo. Aliás, nas
acho que quase o primeiro e o segundo capítulo inteiro, eu achei que eu estivesse apenas lendo o jogo. Então, fiquei naquela dúvida, tipo, poxa, será que valeu a pena mesmo eu ter comprado o livro? Porque eu vou ler um livro que é exatamente igual ao jogo. O jogo eu terminei ele em um dia, o livro eu levei em 2 praticamente. Outro ponto forte na história. Muitos livros, muitas histórias tem assassinatos, tem morte, só que nelas o pessoal resolve tipo, falar durante 2 horas, tipo, você tá matando alguém, por que infernos você vai ficar conversando com ela? E ele leva isso, tipo, ele ignora esse tipo de coisa, tipo, não tem o menor sentido você conversar com quem você tá matando, você vai matar ela, você não quer conversar com ela. E é exatamente isso que o Ezio Auditore faz. E ele leva o trabalho dele muito a sério. Então, quando ele tem que matar alguém, ele mata essa pessoa. Ele não fica numa luta de 2 horas. Ele quer enfrentar o chefão lá, ele enfia a daga, puxa, matou. 3 movimentos, acabou a luta. E é assim que tem que ser. Tipo, você tá matando alguém. Pontos fracos do livro. Tem 2 pontos fracos, tipo... O primeiro desses pontos é a passagem de tempo, que ela não é nem um pouco clara. O livro inteiro ele não tem quebra no desenvolvimento. Então você está o tempo todo em ritmo alto, ritmo puxado, e o livro inteiro quase é uma novela de ação. Então é isso que você vai ter ação o tempo todo. E essa forma de passagem de tempo, ela causa alguns absurdos, como por exemplo, quando o Ezio Auditore sai de viagem para visitar alguém em outra cidade, em outra cidade-estado. E quando ele volta, passou 1 ano, só que foi tipo um capítulo. E não dá, e ele não transmite essa passagem de tempo, exceto escrevendo. Passou-se 1 ano. Aí, tipo, nessas bizarrices de passar 4, 5 anos, ao pular a linha, pega muito mal. Outro ponto fraco é um nível de hipocrisia, que é a hipocrisia do falso samaritano. A hipocrisia do falso samaritano é aquele que diz que você pode ver morte, pode ver violência, mas não pode sexo. Nesse livro, ele deixa implícito o sexo. Ele deixa também implícito o relacionamento amoroso de Ezio com outras garotas. Só que esse relacionamento não vai nem para segundo plano. Ele é apenas comentado e acaba. Ele é comentado uma única vez e morre. E quando ele é comentado mais de uma vez, ele também morre logo em seguida. Só que é uma hipocrisia de forma absurda, porque quando tem a parte de sexo, em que tipo, a garota tá beijando ele e está completamente submissa, acaba. Fala, ela é submissa, ponto final. Você sabe que eles vão fazer sexo ali. Só que ao invés de ele pegar e escrever alguma coisa, qualquer coisa que seja, não, ele acaba o texto ali e salta para o próximo capítulo, ou para a continuação do capítulo. Isso é hipocrisia, não é porque ele não desenvolve sobre o sexo. É hipocrisia porque, durante a luta, ele enfia a adaga no peito do inimigo, abre as costelas e descreve como o sangue jorra e o seu oponente engasga no próprio sangue enquanto tenta se confessar. Ou então, como o oponente suplica pela vida e ele, sem misericórdia, corta o pescoço dele fora. A conclusão que eu chego desse livro, o livro é ótimo, não é uma leitura, nossa, que absurdo. Mas, poxa, se você gosta de fantasia histórica, sinceramente, é uma leitura muito gostosa. Ele é rápido, é um livro rápido, eu paguei razoavelmente barato nesse livro. Você não tem parte chata no livro, é uma diversão. É tão diversão quanto colocar o jogo de Assassin's Creed no seu PlayStation 3 e jogar. Ele é fiel, ele é bastante fiel ao jogo, ele não te dá nada menos do que você espera de uma história de Assassin's Creed.